A decisão foi por maioria, 3-1. Com isso, parte da delação de executivos da Odebrecht que citam o ex-presidente Lula deve ser analisada pela Justiça Federal de Brasília. A lei também vai responsabilizar as empresas que utilizarem os dados dos brasileiros de forma incorreta. As multas já foram definidas e podem chegar a 2% do faturamento. As mulheres nem sempre calam. As mulheres nem sempre silenciam. Elas têm voz e elas fazem uso das suas vozes. E elas querem ser ouvidas. A discriminação racial no ambiente de trabalho foi justamente um dos temas debatidos durante o 7º encontro da Magistratura Trabalhista da 5ª Região. Olá, boa tarde. Boa tarde. O presidente Michel Temer está no Paraguai e a ministra Carmen Lúcia assumiu novamente a presidência da República. Sobre o assunto, nós vamos falar ao vivo com a repórter Evne Araújo. Evne, a ministra Carmen Lúcia fica como presidente em exercício só por mais algumas horas, é isso mesmo? Boa tarde para você. Oi, Galton, boa tarde. Exatamente, só por algumas horas. Michel Temer está no Paraguai para acompanhar a posse do novo presidente do país, Mário Benítez. Ele foi hoje pela manhã e está previsto para desembarcar de volta aqui em Brasília ainda nesta quarta-feira. Esta é a 5ª vez que a ministra Carmen Lúcia assume a presidência da República. Isto ocorre porque tanto o presidente do Senado quanto o presidente da Câmara dos Deputados também estão no exterior. Como está no Palácio do Planalto, a ministra Carmen Lúcia não vai participar da abertura da sessão ordinária de hoje do plenário aqui no Supremo Tribunal Federal. Voltamos ao estúdio. Obrigada, Evne. E a 2ª turma do Supremo Tribunal Federal decidiu que novos trechos das delações da Odebrecht não vão ficar sob responsabilidade da Justiça Federal no Paraná. A decisão foi por maioria, 3-1. Com isso, parte da delação de executivos da Odebrecht que citam o ex-presidente Lula deve ser analisada pela Justiça Federal de Brasília. Também ficam na capital os depoimentos relacionados a repasses para o Partido dos Trabalhadores que fazem referência ao ex-ministro da Fazenda, Guido Mantega. Já a Justiça Eleitoral do Distrito Federal deve apurar os trechos sobre o financiamento de campanhas no Brasil e outros 4 países. Observância ao superveniente entendimento e acaso acolhida as razões, o caso seria de fixação da competência da seção judiciária do Distrito Federal. Em outro julgamento, a turma, por maioria, rejeitou denúncia contra o senador Ciro Nogueira. O parlamentar era acusado de receber propina da UTC Engenharia, revelada no âmbito da Operação Lava Jato. Os ministros Dias Toffoli, Gilmar Mendes e Ricardo Lewandowski consideraram que não havia elementos suficientes para tornar o senador réu. Os ministros também decidiram nesta terça-feira que os Conselhos Nacional de Justiça, da Justiça Federal, a Procuradoria-Geral da República e o Ministério da Segurança Pública responsável pela Polícia Federal devem apurar se houve abuso durante a transferência para Curitiba do ex-governador do Rio de Janeiro, Sérgio Cabral, no começo deste ano. Na ocasião, ele foi algemado pelos pés e mãos. Também na 2ª turma, por unanimidade, foi rejeitada a denúncia contra o deputado federal Francisco Lopes da Silva. Ele foi acusado de crime eleitoral por supostamente ter difamado em 2016, em uma rede social, Paulo Alexandre Barbosa, prefeito de Santos, em São Paulo. Não há elementos mínimos para fundamentar a justa causa com relação ao dolo do deputado federal Francisco Lopes da Silva, diante das condutas eventualmente cometidas. Sobre o pedido da defesa para anular o júri da empresária Emily Doud Sarruf, condenada em maio do ano passado a 18 anos e 8 meses de prisão por matar o marido em 2002, o comerciante Sérgio Afif Sarruf, todos os ministros rejeitaram o habeas corpus. Há um dado nos autos segundo o qual a paciente interrogada em juízo informou que a vítima possuiria um seguro de vida no valor à época de cerca de R$200 mil, que hoje corresponderia a cerca de R$500 mil ou mais. Não vejo também, tal como relator, teratologia ou abuso de poder da denegação na produção desta prova.
E a primeira turma rejeitou o recurso da defesa do senador Agripino Maia, do DEM, em inquérito que investiga o parlamentar sobre a construção da Arena das Dunas, um dos estádios da Copa do Mundo. Os ministros julgaram ainda um caso de um promotor demitido por ser acusado de interferir em um processo de assassinato. O promotor Joatan de Castro Machado, do Ceará, foi acusado de interferir no processo contra 4 policiais militares suspeitos de sequestrar e matar um frentista. E por isso foi demitido pelo Conselho Nacional do Ministério Público em fevereiro do ano passado. De acordo com a denúncia, Joatan foi flagrado em interceptações telefônicas com o advogado dos PMs. A defesa do promotor alegou que as interceptações com a voz dele foram analisadas pela Polícia Civil e não foram passadas para o Tribunal de Justiça do Ceará. Mas o subprocurador-geral da República, Carlos Vilhena, não confirmou essa versão. Comunicou o fato prontamente em 20 de novembro de 2015 ao juízo da 5ª Vara Criminal da Comarca de Fortaleza, autorizador da medida cautelar de interceptação telefônica, o qual, por seu turno, remeteu em 24 de novembro de 2015 todas as provas encontradas fortuitamente ao Procurador-Geral de Justiça do Ministério Público do Ceará. O rito foi seguido, disse o relator do caso, ministro Marco Aurélio. Ele reafirmou que as interceptações foram para o tribunal. Quando se descobriu que a voz, era do impetrante e se teve uma convicção mínima quanto a esse fato, se deslocou imediatamente, o processo revelador, o procedimento revelador das investigações criminais para a Procuradoria-Geral de Justiça. O relator negou o pedido da defesa para anular a decisão do Conselho Nacional do MP de demitir o promotor. E os outros ministros concordaram. Não houve nenhuma ilicitude. E no transcorrer dessa investigação inicial, se achou o que na Itália se chama o crime achado, a possibilidade de um outro crime praticado por alguém que nem investigado estava. A primeira turma também retomou o julgamento dos embargos de declaração no inquérito que investiga o senador José Agripino Maia. Ele é acusado de corrupção passiva e lavagem de dinheiro. Segundo a denúncia, o senador recebeu vantagem indevida para beneficiar a empreiteira OAS na construção da Arena das Dunas em Natal, no Rio Grande do Norte. A defesa do senador pedia alguns esclarecimentos sobre a abertura da ação penal, mas todos os ministros rejeitaram os embargos. E hoje é dia de sessão no Supremo Tribunal Federal. Vamos conferir agora os destaques da pauta de julgamentos. A sessão da tarde desta quarta-feira tem o tema Direitos Fundamentais, abrindo a pauta de julgamentos, com recurso extraordinário em que se debate o direito dos transexuais à substituição de prenome e também sexo no registro civil, independente da realização de cirurgia de mudança de gênero. Poder judiciário e funções essenciais à justiça é o segundo tema da tarde, também com recurso extraordinário, com a discussão sobre se o Ministério Público tem legitimidade para ajuizar ação civil pública, para obrigar entes federados a fornecer medicamentos a pessoas necessitadas. O tema Direito Administrativo leva ao plenário debate sobre se o Estado responde civilmente em caso de danos causados a terceiros por tabeliães e oficiais de registro. Fecha a pauta da quarta-feira o tema Servidor Público, com recurso extraordinário no julgamento sobre se há limite para a remuneração de substitutos em cartórios extrajudiciais. Mais informações sobre a pauta de julgamentos no site do Supremo Tribunal Federal, stf.jus.br. E você vai ver a seguir no próximo bloco, a promessa é de mais segurança para nossas informações. A lei também vai responsabilizar as empresas que utilizarem os dados dos brasileiros de forma incorreta. As multas já foram definidas e podem chegar a 2% do faturamento. Já viu se sua restituição do imposto de renda foi liberada? A Receita Federal começou a pagar o terceiro lote hoje. Mais de 2.800.000 contribuintes foram contemplados nesta etapa. Ao todo, vão ser pagos 3 bilhões e 600 milhões de reais. As consultas podem ser feitas pelo site ou pelo aplicativo da Receita Federal. Mais segurança para o consumidor.
Foi sancionada a Lei de Proteção de Dados Pessoais, que obriga as empresas a seguirem critérios específicos no uso dessas informações. As novas regras começam a valer em até 1 ano e meio. Até lá, as empresas vão ter que se adaptar e adotar uma série de procedimentos, como, por exemplo, vão ter que montar sistemas seguros para garantir a proteção dos dados do cliente. Se o vínculo entre empresa e cliente terminar, os dados devem ser apagados e o uso e armazenamento de informações de menor de idade somente com autorização dos pais. As mudanças também atingem a transferência e correção de dados e uso para outras finalidades que não sejam a relação de consumo. A lei também vai responsabilizar as empresas que utilizarem os dados dos brasileiros de forma incorreta. As multas já foram definidas e podem chegar a 2% do faturamento, com limite de R$ 50 milhões. O objetivo agora é criar um órgão de fiscalização. E para conversar com a gente sobre esse tema, está aqui a advogada e professora da UNB, Laura Mendes. Tudo bom, Laura? Boa tarde para você. Boa tarde, Rafaela. Boa tarde, doutora. Uma pergunta. De fato, essa lei vai trazer mais segurança? Vai nos dar mais segurança ao consumidor? As nossas informações vão mesmo estar mais seguras? Com certeza, Galton. Essa lei ela traz muito mais segurança. Ela é um grande avanço hoje para a sociedade brasileira como um todo, mas em especial para o cidadão brasileiro. Por quê? Porque ela empodera o cidadão, ela permite que o cidadão... ela exige que o cidadão tenha que autorizar o tratamento de seus dados em várias situações. Ela dá mais transparência também para o cidadão nas situações em que os dados dele são tratados. Agora, as regras não começam a valer imediatamente. As empresas ainda terão um prazo de adaptação, né, para cumprir as regras, doutora? Exatamente, Rafaela. A lei foi publicada hoje no Diário Oficial. Isso significa que as empresas e o Estado, né, têm 18 meses a contar de hoje para começar a cumprir as regras. Um ponto importante também é que essa lei define como as empresas podem usar nossas informações. A gente tem que autorizar, mas as empresas vão ter questões específicas para poderem usar essas informações, é isso? É isso mesmo, Galton. Na verdade, existem várias hipóteses autorizativas da lei. A primeira delas é a autorização, é o consentimento, que é uma base legal muito importante para o tratamento de dados, mas há várias outras. Então, se o consumidor ou o cidadão tem um contrato, e nesse contrato há necessidade de tratar dados, por exemplo, no comércio eletrônico, em que a empresa precisa encaminhar o produto para a casa do consumidor. É claro que esse endereço, então, a empresa pode coletar todos os dados necessários para a execução do contrato. Também, sempre que o agente, né, o responsável, tem uma obrigação legal para coletar dados, para tratar dados, isso também é também uma autorização legal. Então, por isso que a lei, digamos, ela não é apenas benéfica para o cidadão, para o consumidor, mas também para a empresa e para o Estado, para todos aqueles que tratam dados, ao trazer mais segurança jurídica. Agora, como é que funciona? Uma declaração por escrito, é isso? De próprio punho? Ou tem um formulário? Como é que vai ser feito? O consentimento ele pode se dar de várias formas, tá certo? A lei não coloca exatamente qual que é o formato que ele tem que se dar. Ele apenas tem que ser, digamos, livre, né? Ele tem que ser um consentimento verdadeiro, mas ele pode ser por várias formas, desde que inequívoco, desde que não haja dúvida que o cidadão consentiu para aquele tratamento. O presidente Michel Temer vetou alguns pontos. E um desses pontos é justamente a criação de uma autoridade para controlar e para fiscalizar. Como que vai ser feito, então, até que nasça, que seja criado um órgão desse formato, para ter a fiscalização, para ter esse controle? Eu acho complicado, né? Controlar todas as empresas, né? Deve ser difícil aí. A autoridade é realmente um ponto central da lei. E, de fato, a lei precisa, para que seja aplicada, dessa autoridade. Ontem, no evento de sanção, o presidente afirmou que, apesar do veto, em razão do vício de iniciativa, encaminharia logo, né, em breve, uma lei ou uma medida provisória para endereçar essa questão. Então, isso é vital. E o mais importante, é fundamental que essa autoridade ela esteja baseada em um tripé. Por quê? Porque a lei só vai funcionar se essa autoridade tiver um poder sancionatório, do contrário, a lei não vai sair do papel, certo? Ela precisa ter expertise, ou seja, pessoas de fato aptas a tratarem do tema, e ela também precisa ter independência, porque afinal a lei também aplica-se ao próprio governo. Isso significa que ela não pode ser, digamos, uma autoridade vinculada, ou da administração direta vinculada ao próprio governo. Então, por isso que a independência também é um aspecto relevante. E são multas pesadas, né? Exato. As multas são de até 2% do faturamento, excluídos os tributos. Ok, Laura, doutora, muito obrigada. Obrigado pela entrevista. Eu que agradeço. E acaba
E acaba hoje, às 19h, o prazo para registro de candidaturas. O Tribunal Superior Eleitoral recebe o requerimento de candidatos à presidência e à vice-presidência da República. Os pedidos de registro de candidatos a governador, senador, deputado federal e distrital devem ser entregues nos tribunais regionais eleitorais. A partir de amanhã, os candidatos já podem fazer campanha nas ruas. Superior Tribunal de Justiça aceita liminar e permite que deputado federal João Rodrigues, do PSD, deixe prisão e registre candidatura. O parlamentar vem cumprindo pena no complexo da Papuda, em Brasília, ao mesmo tempo em que exerce o mandato na Câmara dos Deputados. João Rodrigues foi condenado por crimes contra a lei de licitações que teriam sido cometidos quando ele era prefeito de Pinhalzinho, em Santa Catarina. Ao analisar o pedido de liberdade no STJ, o ministro Rogério Schietti Cruz afirmou que há uma indefinição por parte dos tribunais em relação ao principal argumento da defesa, que é a possível prescrição dos crimes. Para o ministro, a liminar é necessária, já que há a possibilidade de ter ocorrido a prescrição da pretensão punitiva, considerando o lapso de 8 anos previsto pela legislação penal para que sejam concluídos a investigação e o processo criminal. A suspensão da condenação permitirá que o deputado se candidate à reeleição, como pretendia ao ingressar com o pedido de habeas corpus. E no próximo bloco, a posse da ministra Rosa Weber no Tribunal Superior Eleitoral. As mulheres nem sempre calam. As mulheres nem sempre silenciam. Elas têm voz e elas fazem uso das suas vozes. E elas querem ser ouvidas. A ministra Rosa Weber tomou posse como presidente do Tribunal Superior Eleitoral. Ela já assume o cargo com a missão de comandar as eleições de outubro. Centenas de autoridades compareceram ao Tribunal Superior Eleitoral para acompanhar a posse da ministra Rosa Weber como presidente da Corte. Ela abriu o discurso falando sobre a importância do TSE. Trata-se, o Tribunal Superior Eleitoral, permitam-me dizê-lo, de um tribunal diferenciado, que, enfeixando atividades jurisdicionais, administrativas e normativas, é responsável pela organização do exercício da própria democracia. Por isso, é o Tribunal da Democracia. E eu o digo tão só para acentuar a incomensurável honra que é para mim presidi-lo. A ministra Rosa Weber fica no cargo até 2020. Durante o discurso, ela também falou sobre as urnas eletrônicas, ressaltou a segurança aplicada no processo de apuração dos votos e relembrou que hoje em dia não é possível ocorrer as fraudes praticadas no passado. Breves palavras, senhoras e senhores, sobre as urnas eletrônicas, a partir de uma perspectiva histórica para reafirmar nossa tranquilidade quanto à segurança do sistema. De todos conhecidas as fraudes eleitorais que campeavam no Brasil na chamada República Velha, que perdurou até 1930, como todos sabemos, em que manipulado o eleitorado com a compra de votos, o aliciamento, as falsificações pelas mesas eleitorais com função de junta apuradora, via ressuscitar de mortos, invenção de nomes e comparecimento de ausentes, nas práticas conhecidas como voto de cabresto, bico de pena e a metafórica degola. Ao homenagear a própria mãe, a ministra Rosa Weber lembrou a força da mulher. Saúdo com todas as forças da minha alma a minha mãe muito amada Zilá. Meu porto seguro e minha retaguarda, que com os seus 100 anos de vida, completados em 1º de novembro de 2017, só não está aqui presente pelo receio da viagem, pois até hoje não abre mão de votar. Mãe querida, as mulheres nem sempre calam, as mulheres nem sempre silenciam.
elas têm voz e elas fazem uso das suas vozes. E elas querem ser ouvidas. O ministro Tarcísio Vieira de Carvalho Neto também discursou e disse que a ministra Rosa Weber reúne todas as qualidades para comandar a corte. Com mais de 40 anos dedicados à magistratura, verdadeira dama de toga, reúne todos os predicados para desenvolver, com folgas, a brilhante presidência que ora se inicia. Alguns dos traços característicos mais evidentes da sua marcante personalidade, além da discrição referida a Lures, qualificado preparo técnico, apurada obstinação, inquebrantável disciplina, indomável coragem, elevadíssima coerência, além de retidão ética e moral em graus jamais superáveis. A Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge, ressaltou a segurança jurídica sempre aplicada pela ministra Rosa Weber. Celebramos este momento de um modo muito especial, porque guarda características muito esperadas por todos os que têm apreço por segurança jurídica, integridade, altivez no trato da coisa pública e por valores caros às democracias liberais, como equidade de gênero, liberdade de expressão e defesa de direitos fundamentais. E depois da posse da presidente do TSE, alguns ministros comentaram sobre os desafios da ministra Rosa Weber. Veja agora como foi a repercussão. Após a solenidade de posse, a ministra Rosa Weber comentou sobre os desafios agora como presidente do Tribunal Superior Eleitoral. Este tribunal é um tribunal da celeridade. Nós cumprimos os prazos com todo o empenho. Vezes há e que isso se inviabiliza em função do volume. Mas a ideia é pautar e decidir com a maior celeridade possível. O ministro Luiz Roberto Barroso, empossado como vice-presidente da Corte Eleitoral, também falou sobre este novo momento. As eleições são sempre um momento de renovação da democracia e, apesar das dificuldades e às vezes tempestades, a democracia brasileira tem dado provas de vitalidade. E tenho certeza que vamos sair fortalecidos. Os dois ministros e também o novo corregedor da Justiça Eleitoral, o ministro Jorge Mussi, receberam os cumprimentos das autoridades no Salão Nobre, logo após a cerimônia de posse. Vão 147 milhões de brasileiros à urna e a corregedoria tem a responsabilidade de, em cada estado da federação, ver buscar que não haja nenhum acidente de percurso, estar atento às fake news. O ministro Admar Gonzaga elogiou a nova presidente do TSE e destacou que ela representará bem a Justiça Eleitoral. A ministra Rosa Weber reúne todos os predicados intelectuais, morais, uma pessoa serena, uma pessoa muito zelosa das suas obrigações, e a democracia brasileira está em festa com a sua chegada no Tribunal Superior Eleitoral. Já o ministro Og Fernandes elogiou os discursos da cerimônia de posse, em especial o da nova presidente do TSE. Todos estamos de parabéns pela presidência agora da ministra Rosa Weber e com a segurança de que o processo eleitoral iniciado em relação ao TSE pelo trabalho competente do ministro Luiz Fux terá êxito, será realizado com segurança, com tranquilidade, com a isenção, que são características da própria presidente desta casa. Você já foi vítima de racismo no seu ambiente de trabalho? Ou sabe de alguém que passou por essa situação? Pois é, Galton, na Bahia, um funcionário de uma distribuidora de bebidas recebeu uma indenização após sofrer ofensas de colegas por conta da cor da pele dele. O judiciário está atento ao assunto. Michele trabalha em um hotel há 6 anos. Ela começou como recepcionista júnior e foi conquistando seu espaço. Mesmo como coordenadora, a profissional enfrenta situações de preconceito devido à cor da sua pele. Ao longo da minha vida profissional, eu tive que provar mais do que outras pessoas. Desde o momento da entrevista até no momento mesmo da execução do trabalho.
Casos como esse de Michele podem ir parar na justiça. Em recente decisão da primeira turma do TRT da Bahia, um vendedor de uma distribuidora de bebidas em Feira de Santana obteve direito à indenização por assédio moral de R$10 mil por ser tratado com termos racistas pelos colegas de trabalho. A Organização Internacional do Trabalho, na Convenção número 111 de 1958 e na Declaração sobre os Princípios e Direitos Fundamentais no Trabalho, destaca o princípio da não discriminação em matéria de emprego e ocupação, o que também consta na Lei número 9.029 de 1995. E a discriminação racial no ambiente de trabalho foi justamente um dos temas debatidos durante o 7º encontro da Magistratura Trabalhista da 5ª Região. Foram 5 dias de debates, ao todo 22 atividades entre palestras, oficinas e exposições, reunindo cerca de 200 magistrados de todo o estado e também de outras regiões. Na mesa da audiência, onde deságua o trabalho indecente, né? Então, ter esse debate é importante, porque quando essas questões chegarem de alguma forma, é importante considerar a questão de fundo que está relacionada aí. O judiciário tem um papel importante dentro desse debate. O juiz Agenor Calazans esteve atento à discussão. A Justiça do Trabalho é uma justiça muito próxima do cidadão, muito próxima das pessoas, e é uma justiça chamada justiça social, né? Porque ela realmente toca a vida das pessoas. Muitos aqui têm excelentes e preciosos exemplos para nos trazer, no exercício da sua profissão, como eles responderam ou enfrentaram essas situações de racismo institucional, de discriminação. O Jornal da Justiça Primeira Edição fica por aqui. Obrigado pela companhia. Uma boa tarde para você, até amanhã. Quando você não estiver assistindo a TV Justiça e quiser acompanhar as notícias do Poder Judiciário, sintonize 104,7 e ouça a Rádio Justiça. Aqui você fica sabendo tudo o que o Poder Judiciário faz para que o Brasil seja um país mais justo e sério. Na Rádio Justiça você também ouve boa música, notícias em geral e muita prestação de serviço. Assim você pode exercer cada vez mais os seus direitos. Cada movimento aqui dentro é feito pensando em você. Esta rádio é sua. Você ouve a Rádio Justiça quando quiser e onde estiver. No trânsito, em casa, no trabalho, em 104,7 ou pela internet. E também via satélite. Rádio Justiça. Sintonize seus direitos. O romantismo no Brasil surgiu logo após a nossa independência. O movimento, marcado por um forte patriotismo, encontrou no índio a idealização de um grande herói nacional. E em Gonçalves Dias, um dos seus principais autores. 10 de agosto marca os 195 anos de nascimento do poeta. E outra data marcante também, que tem tudo a ver com a nossa conversa, é o Dia Internacional dos Povos Indígenas, celebrado, curiosamente, um dia antes, em 9 de agosto. O Iluminuras de hoje é especial sobre Gonçalves Dias e o índio na literatura brasileira. Sobre o tema, eu recebo no primeiro bloco o especialista em romantismo e escritor, poeta Roberto Medina. No segundo bloco, a conversa é com a professora de literatura, Daphne Feitosa. A conversa começa com Roberto.